Devendo uma boa apresentação diante do seu torcedor, a Ponte Preta começa o jogo marcando a saída de bola do adversário. Só que o início da partida é marcado por um excessivo número de passes errados e os chutes, quando acontecem, passam longe do alvo. A Macaca tem uma falta pela direita. Luca bate e a bola passa perto, assustando o goleiro Felipe Maia. O calor é forte e exige uma parada para reidratação, com direito até a uma toalha com gelo no pescoço para dar uma refrescada. A Macaca tem nova chance. A bola sobra para Luca, mas ele sozinho se atrapalha. Tem mais Ponte. Jean Carlos avança sem marcação, ajeita o corpo e solta a bomba para a boa defesa do goleiro do Tombense. E o primeiro tempo termina sem gols. Vem a segunda etapa e Nicolas arrisca da entrada da área, mas a bola teima em não entrar. Falta para a Ponte Preta. Luca tenta surpreender o goleiro, que espalma pela linha de fundo. O Tombense tem duas oportunidades seguidas. Primeiro com o Manuel e depois com o Keké, mas as duas sem efeito. A Alvinegra tem também duas chances claras de gol, ambas pelo alto. Primeiro com o da Silva, depois com o zagueiro DG. E o final, Ponte Preta 0, Tombense também 0. E a situação da Ponte Preta segue complicada na Série B do Campeonato Brasileiro. O ataque não cria, o time não marca, a equipe não vence em casa e o resultado continua na zona do rebaixamento. É o trabalho mais difícil da minha carreira, que me desculpem as pessoas que estão envolvidas com esse trabalho. É o trabalho mais difícil que eu peguei na minha carreira. Você entende? Eu estou vendo o processo de estabilização da Ponte Preta e eu não tenho que estar externando, porque quem tem que externar o que é a Ponte Preta são os grandes pontepretanos, pessoas que têm uma história aqui. Você entende? Mas nesses 5 meses eu estou convivendo com um dirigente super atuante nas questões Ponte Preta e eu estou vendo os absurdos em relação à Ponte Preta. Porque virou moda as pessoas acharem que para colocar um jogador na Ponte Preta, você tem que trazer 3. Tá aí o Hélio dos Anjos, né, indignado com a situação atual da Ponte Preta e do futebol de um modo geral, né? Futebol na mão dos empresários. Vamos lá, Tigrão, você comentou o jogo pela Rádio Bandeirantes, o que você achou desse empate? Ponte começou mal o jogo, depois da parada deu uma acertadinha, mas o bom foi o segundo tempo. Criou muitas oportunidades, transformou o goleiro do Tombense no personagem do jogo, no craque do jogo, pelo lado, né, mineiro. E a Ponte poderia ter vencido o jogo. Chutou muito a gol, finalizou mais do que de costume. E a bola insistiu em não entrar, inclusive o lance mais incrível, uma cabeçada do DG, já no adiantado da hora do segundo tempo. O goleiro fez um verdadeiro milagre. Daí parou, você viu que a edição de lances mostra... Até aí estava ruim. Mostra o Tombense mais agressivo, aí voltou a lá a Ponte. Só que aí já é o segundo tempo. No primeiro tempo a Ponte já deu uma melhorada. Aí o Não, Luca... é o primeiro ainda, né? Não. É quando o Luca cai ali, que um pé chuta o outro, sei lá, chutou mais grama do que bola. É o primeiro tempo, é verdade. Esse chute... é do Jean Carlos, aí ia fora, mas o goleiro por precaução bateu nela. Aí já o segundo tempo, olha como chega a Ponte. Então eu gostei da produção, dentro evidentemente de todos os problemas que o elenco tem. Eu gostei da produção do time, especialmente depois dos 25 minutos do segundo tempo. Não correu nenhum risco, né? Fora um ou outro lance isolado. Esse daí, por exemplo, o Igor Formiga, que eu votei como melhor jogador em campo pelo lado da Ponte, ele estava frio ainda, ele foi com o pé mole, a Ponte poderia ter tomado o gol. Depois, ele protagonizou os melhores momentos da Ponte dentro da partida, né? Cruzamentos, bola parada que não funcionava com o Leonaldi. O Hélio tem que ver isso, porque parece não ser característica do jogador bater escanteio. Mas a Ponte fez um segundo tempo, eu diria que razoável para bom. E se nós tivéssemos que apontar aqui um vencedor pelo volume, pelas chances, pela propositura ofensiva, esse time seria, sem dúvida nenhuma, a Ponte. Agora,
Não deu, resultado péssimo, desempenho razoável. Torçamos, né, para que essa evolução que a gente viu em alguns momentos na partida de ontem não seja aí apenas uma estrela cadente, né, um cometa que passa de 100 em 100 anos, e que a Ponte tenha uma manutenção disso para crescer nas próximas partidas e buscar mais pontos nesse primeiro turno, porque com 15, né, praticamente o rebaixamento é inevitável, mas a Ponte tem mais 9 ainda por disputar, precisaria ganhar pelo menos 6 pontos. Só esse é o lance que eu falei, que o Igor Formiga vai com o pé mole, chegou meio desconcentradão, depois ele acertou o time ali pelo lado direito. Então, boa partida, Batista, assim, em momentos importantes do jogo, olha essa cabeçada do Da Silva, enfim. Agora, essa declaração do Hélio aí, ela não é uma acusação, ela é uma constatação, é bem diferente, né? É bem diferente, constatação. Ele não falou que virou moda, mas que a moda não é praticada. Ele falou que virou moda porque a moda, está aí a moda está implantada. Para trazer um que você quer, você tem que trazer 3 contrapesos. Você tem que trazer 3 jogadores que você nem conhece. E isso não pode acontecer, a entrevista é mais longa, aqui o tempo é mais exíguo. À tarde, na nossa Rádio Bandeirantes, ouçam essa entrevista inteira, quando ele diz que ele não tem rabo preso com o empresário, onde ele diz que ele não deve 1 centavo para empresário nenhum, onde ele diz que ele nunca dependeu de empresário para nada, e mostrou aí toda a sua decepção com o elenco que foi dado a ele, com essas trocas ridículas, esdrúxulas, desleais, prejudiciais e até certo ponto covardes. Que o cara chega e fala, te dou, mas leve isso aqui também. Bota lá na sua vitrininha, lá só que tem que jogar. Não sei se fala que tem que jogar. Agora, eu estou me reportando, Batista, a uma declaração bombástica, poucos treinadores têm essa coragem, e ele falou, virou moda aqui, para trazer um que eu quero, tem que trazer 3 que eu não quero. Horrível isso, e talvez isso também explique tudo isso que está acontecendo com a Macaca. Eu quero ouvir o CH, se for possível, separar aí o lance do DG, cruzamento, cobrança de falta do Igor Formiga, foi a principal chance que a Ponte teve no jogo, e com uma defesa monumental desse goleiro do Tombense, treinado pelo Bruno Pivetti, que é de Campinas. Foi no segundo tempo, foi aos 41 minutos, cruzamento e a cabeçada do DG, que merecia o gol, até por aquilo que ele jogou, eleito o craque do jogo na transmissão da Rádio Bandeirantes. E aí, CH, o que você achou do empate? Ruim. Aí, ó, esse é o lance, ó. É uma defesa monumental, você tem toda a razão. Ruim. Empatar em casa quando você precisa vencer é ruim. Aliás, fica aqui o meu agradecimento pessoal ao Hélio dos Anjos por tudo isso que ele falou. Ele pode ter sido muito forte, desagradou muita gente, mas essa transparência ele está ajudando o futebol de Campinas. Na prática, a gente talvez no futuro veja algum resultado dele ter externado isso nesse momento. Não é? Muito obrigado, Hélio, pela sua honestidade. Muito obrigado. Ajuda não só a Ponte, ajuda o futebol como um todo, né? Porque ninguém tem peito. Ele mostra a podridão que é o futebol. Ninguém tem peito de falar isso. É porque... Ele mostra a sem vergonhice, né, Zé, que é o futebol. A coisa chegou num tal ponto que a gente está todo dia falando com o ouvinte na rede social, e a indignação pelos jogadores ruins que os 2 times de Campinas têm, as pessoas desacreditam que qualquer pessoa envolvida no futebol consiga avaliar como positiva algumas contratações. Está aí uma das explicações, e foi o Hélio que falou. O Hélio que falou. Num time que está lá mal, enterrado na zona do rebaixamento. Eu não gostei do empate, é tragédia empatar em casa nessa altura do campeonato. A sequência é terrível, mas a gente tem que olhar o copo meio cheio. E eu estou falando isso com a torcida dos times de Campinas. A gente tem que se agarrar a alguma coisa. Não adianta imaginar que algo vai acontecer, porque isso não é palpável. O que é palpável hoje são os 2 times que aí estão. E os 2 jogos, daqui a pouco a gente vai falar do Guarani e da Ponte, nós vimos algo diferente no segundo tempo. Então isso traz esperança, um pouco de esperança. Mas o empate dentro de casa, apesar do volume da Ponte, Tigrão, tudo que ele falou eu assino embaixo, mas o time precisa ganhar o jogo. Não adianta só explicação, porque do jeito que está indo, os 2 times estão indo para a Série C.